Noite maravilhosa, noite esplêndida, noite em que Deus preparou para todos nós, em um momento de celebração, de gratidão, ação de graças ao Senhor nosso Deus pelos 116 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. Comemorar aniversário da igreja não é orgulho denominacional, não, irmãos. É gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele faz no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, pelas nossas vidas. Essa igreja, ela tem uma história muito bonita. Por volta dos anos de 1870, os missionários presbiterianos já caminhavam por aqui, ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Cidade não existia ainda, mas o evangelho já estava sendo pregado aqui nas fazendas, nos sítios, por intermédio dos missionários presbiterianos. A Igreja Presbiteriana Independente, ela foi organizada no ano de 1905, né? Dia 15 de outubro de 1905. Ela foi organizada na casa de um irmão, né? Presbítero José de Aguiar, José Celestino de Aguiar. E essa igreja ficou na casa desse irmão por alguns anos, porque não era permitido construir templo evangélico na cidade. Então essa igreja ficou se reunindo nas casas. Ela não tinha um local, templo, mas ela tinha aqueles irmãos que se reuniam para adorar ao Senhor nosso Deus e que sabiam que Deus tinha um propósito na vida deles. Mas Deus foi misericordioso e 13 anos depois, em 1918, se construiu o templo da Igreja Presbiteriana Independente aqui. Não é esse que nós estamos, mas nós temos uma foto dele lá no fundo depois, se você quiser conhecer, né? Aquele templo, né? O primeiro templo da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. E a igreja se desenvolveu, a igreja cresceu. Passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, muitas divisões, né? Ela foi a primeira igreja evangélica da cidade. Então, daqui nós temos irmãos, né, nossos que congregaram conosco, que estão nas igrejas evangélicas da cidade, né, que aprenderam aqui, que participaram na escola dominical dessa igreja, né, que aprenderam do evangelho aqui nessa igreja, que foram edificados aqui, evangelizados aqui, e Deus usou para que o reino pudesse se expandir nessa cidade. E daqui, né, depois nós tivemos também Bauru. A igreja de Bauru foi evangelizada depois de Agudos, né? Então nós temos uma história em que Cristo nos chamou, Cristo nos desafiou para servi-lo, e nós assumimos essa responsabilidade. Então hoje, quando nós completamos 116 anos, é motivo de muita gratidão a Deus, de muita ação de graças. Por aqueles irmãos que estão hoje aqui e que fazem parte, depois os presbíteros estarão aqui à frente hoje, né? Os presbíteros de hoje, diaconisa e liderança da igreja de hoje, né? E também aqueles que fizeram parte dessa igreja e que hoje estão fazendo parte da igreja de Cristo na eternidade. Mas que foram servos fiéis, que deixaram sua herança, né? Que deixaram o seu legado, não em dinheiro, não em patrimônio, mas o maior legado que um pai, uma mãe pode deixar para um filho, para uma filha, que é a fé em Cristo Jesus, que é a caminhada com o Senhor, o nosso Deus. Esta igreja, no início, os pastores vinham cada 3 meses para ministrar a ceia, né?
Depois de um tempo, a igreja aqui de Agudos, né, ficou tendo pastor também vindo visitar só para ministrar ceia. Depois tivemos um tempo como pastor residente. Mas hoje, para a glória de Deus, né, eu estou aqui à frente, né? Pastor Gilmar, temos também pastor Lucas, né, que é nosso auxiliar também lá em Macatuba, e também a pastora Juliana. Então hoje, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, né, nós somos um corpo pastoral com 3 pastores a serviço do reino de Deus aqui na cidade de Agudos e no presbitério de Botucatu. Para uma breve meditação, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no Salmo de número 126. Livro de Salmos, o 126. Já estivemos em pé por um período de tempo, então com muita reverência façamos a leitura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno Maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor por esta noite. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã que se encontra presente aqui neste local. Somos gratos a Deus por aqueles irmãos que estão nos assistindo e participando conosco neste culto pela internet. Que o Senhor os abençoe. E agora, Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse cântico, esse salmo, amados irmãos, faz parte, né, do cântico de romagem, que eram os cânticos que os judeus cantavam seguindo para Jerusalém. Nós até lemos os salmos no início, Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ir à casa do Senhor, ir ao templo, ir cultuar, para eles era algo muito especial, maravilhoso. E eles faziam isso em longas caminhadas, mas com muita alegria. E quando ele diz, né, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, ele está se referindo pós-Babilônia, né, pós-cativeiro, porque eles estiveram por 70 anos cativos na Babilônia. E depois de todo esse tratamento que Deus fez na vida desse povo por 70 anos, Deus permite que eles retornem. E agora então eles têm novamente a oportunidade de se reunir para louvar, para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Eles têm a oportunidade agora de estar novamente reunidos. E o nosso Deus é um Deus que cuida do seu povo. E é um Deus que quer que esse povo viva, e viva alegre, e seja um povo feliz. Neemias 10:8, ele diz assim, que a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria no Senhor, a nossa força é. A nossa alegria está exatamente no Senhor, que é esse Deus que cuida, que é esse Deus que está conosco, que é esse Deus que nos orienta, que é esse Deus que nos dirige sempre na caminhada da vida. E ele diz aqui no versículo de número 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e se dizia entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E hoje nós podemos dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres.
Estamos alegres porque, como eu já disse, estamos aqui para comemorar os 116 anos. Estamos alegres porque hoje nós temos aqui não somente um pastor, mas temos 3 pastores. Estamos alegres porque temos uma torre de oração que funciona 24 horas por dia, toda sexta-feira, junto com nossos irmãos da segunda igreja de Bauru. Temos uma igreja que ora 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então nós temos que agradecer, e temos muito que agradecer ao Senhor, o nosso Deus. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão olhando e que olham para esta igreja hoje, para este povo hoje, depois de ter passado por tantas lutas, por tantas tribulações, hoje vencendo, hoje em paz, hoje tendo comunhão, hoje podendo se reunir. É claro que a pandemia nos impediu por um período de tempo, mas estamos juntos novamente e podemos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós temos tido muitos testemunhos da torre de oração, de milagres acontecidos, de pessoas libertas, de pessoas curadas. Deus tem feito grandes coisas por nós e nós estamos alegres. Na segunda parte, a partir do verso 4, ele pede: Senhor, restaura a nossa sorte. Nós queremos mais, Senhor. Queremos com as correntes do Negueb. Negueb, é uma região muito seca, que em um determinado período do ano, ele fica aquela sequidão que a terra fica rachada até. Mas quando chove, quando vem a chuva, aquele lugar que está seco, ali, regado agora pela chuva, se torna um lugar produtivo, de lavouras produtivas. E ele diz: Senhor, restaura, nós queremos viver, Senhor, dessa forma. Nós queremos viver e ter em abundância, Senhor nosso Deus. E ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É o desafio para todos nós que saímos levando o Evangelho, como os discípulos foram chamados para ir, em meio às lutas. Mas depois nós temos os grandes resultados do Senhor, que a igreja podendo se reunir, a igreja tendo as bênçãos do Senhor e trazendo consigo os seus feixes. Como é bom, quando as pessoas conhecem o Evangelho, se entregam a Jesus, e nós vemos a igreja se desenvolvendo e a igreja crescendo. Que você possa, nesta noite, junto conosco, você que está nos visitando, os irmãos também, ter esse coração agradecido e reconhecendo que Deus tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós estamos alegres, nesses 116 anos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que vem ao nosso encontro, o Senhor é Deus que faz novas todas as coisas. O Senhor é Deus que nos conduz, Pai, sempre em alegria. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite agora cada servo e serva nesta noite, Senhor. Cada presbítero, presbítera, Senhor, diácono, diaconisa, Senhor, liderança da igreja, Senhor. Para que, Deus, possamos olhar para nós, Senhor, e ver que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E com um coração, ó Deus, agradecido, Senhor, nos posicionamos agora, Senhor, em adoração, louvor e ação de graças, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.